Olá, estamos aqui na nossa primeira de Segurança do Trabalho, os cursos online do Centro Capacitar. E essa aula nós vamos tratar de alguns assuntos, de alguns ponderamentos que vamos fazer sobre o que é segurança do trabalho e as profissões que trabalham nesse contexto. E não é só uma, são várias. E a gente pode estar integrado a algumas delas, né? Mas, primeiramente, né, o que é segurança do trabalho? Segurança do trabalho, o conceito de segurança no trabalho pode ser entendido como uma ciência que estuda meios de proteger os trabalhadores em seu ambiente profissional, além de promover a saúde de forma geral, oferecendo melhor qualidade de vida aos funcionários de uma determinada empresa. Então, nesta questão, nós sabemos que a segurança do trabalho, como o nome diz, né, mais precisamente, ela vai proporcionar meios para que aquele profissional não se prejudique, não tenha um acidente, não tenha uma fatalidade. Então, tudo isso a gente vai trabalhar em questões de normas. Tudo vai estar vinculado a normas que a gente vai trabalhar aqui também, ok? Sendo assim, todas as empresas privadas e públicas, órgãos públicos da administração direta ou indireta e dos poderes legislativo, judiciário, que possuem empregados registrados pela consolidação das leis trabalhistas CLT, são obrigadas a contratar esse tipo de profissional. Então, muitas empresas de médio e grande porte são obrigadas por lei a ter profissionais de segurança do trabalho, certo? Então, vamos pegar aqui, por exemplo, um supermercado. Um supermercado não trabalha apenas vendendo produtos. Você tem aquelas pessoas que estão em determinado risco. Como assim? Aqueles profissionais que trabalham com aquelas gruas de empilhadeira, né? Que você vê, muitas vezes você está fazendo sua compra, aí o profissional fecha aquela área do supermercado para você não passar, e aí vai a empilhadeira e faz o procedimento de pegar geralmente aqueles caixotes imensos, né, de produtos e coloca lá em cima. Então todos esses procedimentos é vinculado sim a uma norma de segurança do trabalho. Então a empresa, no caso de supermercado, tem que ter profissionais para lidar com isso, né? Você tem aí a parte interna do supermercado, onde tem o frigorífico, onde guarda os alimentos. Tudo isso tem que ter normas de guardar os alimentos, tudo isso tem que ter normas para o profissional saber trabalhar. Então, dentro do frigorífico, o que acontece? As pessoas vão ter que trabalhar com luvas, vão ter que trabalhar com aquelas roupas refrigeradas para que não sofra o calor, não, desculpe, o frio, né? Então, tudo isso ele vai ter que trabalhar nesse contexto. Então, por isso que é importante normas e regulações. Então, além de ser obrigatório, a segurança do trabalho organiza as atividades, previne acidentes e mostra aos empregados a preocupação da empresa com sua saúde e bem-estar. Isso aumenta a produtividade dos funcionários, auxilia a motivação e assim traz diversos benefícios às empresas. Isto é óbvio. Como assim? A empresa, né, sabe que se ela desleixar, digamos assim, em uma segurança porventura, né, a segurança do trabalho, o que acontece? Esse profissional pode sofrer um acidente, seja para perder um dia de trabalho, 2 dias, ou até uma semana, ou às vezes mais. O que acontece? Essa empresa vai perder produtividade, porque aquela pessoa que fazia aquela ação não está fazendo mais. Então, ela, nesse sentido, se preocupa, sim, para que o profissional não tenha nenhum risco que possa correr durante o processo de trabalho. Então, assim, se ela sabe que vai ter um processo gradual e problemático, digamos assim, do profissional que se acidenta, e aí pode entrar em INSS, pode ter outras questões a mais que a gente vai ver ainda, o que vai acontecer? A empresa contrata o profissional de segurança do trabalho que sabe as normas, sabe como interagir, né, com os outros funcionários, para que minimize todos os problemas que possam acarretar de acidente. Então, isso é uma função, né,
que o profissional tem de ter para que a empresa fique mais obstinada, né, digamos assim, a fazer o que ela tem que fazer, sim, mas não deixar que o trabalhador fique à mercê de acidentes, que aí é muito prejudicial tanto para a empresa quanto para a pessoa que vai ser acidentada. E o que é o risco? Como nós falamos, né, anteriormente sobre o risco é uma situação que pode causar um acidente ou uma fonte com potencial de causar danos à saúde, empresa ou meio ambiente. Como assim? Vamos lá. Imagine você, um profissional que vai trabalhar e não utiliza as normas de segurança. Ele vai fazer um procedimento e se acidenta. Então é um potencial dano para ele, né? Ele vai trabalhar num ambiente escorregadio e não utiliza sapatos adequados. E aí vai, escorrega, torce a perna ou pode até quebrar a perna, e aí é um potencial de risco para a saúde dele, certo? Ou então um profissional que vai fazer uma instalação elétrica mal feita, certo? Não tendo os equipamentos apropriados, vai dar um curto-circuito e prejudica o quê? A empresa, né? Ou, no caso, o meio ambiente. Você tem situações onde você deixa materiais inadequados e pode causar um acidente. Nós estamos agora, né, em 2026 e foi lançado, vou fazer até uma propaganda aqui, né, na Netflix, um documentário sobre o Césio 147, né? Emergência radioativa, o nome. Então o que acontece? Ele mostra como aconteceu o problema do Césio 147, que as famílias viram uma caixa pesada em um local abandonado e pegaram essa caixa. Só que o que acontece? Essa caixa tinha material radioativo dentro, eles não sabiam, então normas não foram adequadamente feitas para aquele material estar ali, entendeu? Então não foi um problema daquela pessoa que não conhecia aquele produto. O problema foi que não teve normas, houve um risco, e esse risco levou a essa ação de que teve muitas mortes, né? Vocês vão ver, se forem ver o documentário, e o que acontece? Não houve a norma correta a ser seguida, e aí sim houve um risco e houve um acidente ao meio ambiente, certo? Entre os fatores de risco que provocam acidentes de trabalho, destaca-se eletricidade, como eu falei, se a pessoa não trabalha com EPIs, que a gente vai falar sobre isso mais tarde, em outras aulas, que é equipamento individual de proteção, então ele pode tomar um choque, né? Máquinas e equipamentos, elas estão desreguladas, né? Incêndios, armazenamento e transporte de material inadequado, manuseio de produtos perigosos sem o devido cuidado, ferramentas manuais, contato com agentes biológicos. Então tudo isso é problemático e tudo isso tem regra. Para você ver, cada coisa que foi falada aqui tem uma regra diferente. Então é importante, certo? Todas as normas, todas as questões que a gente possa vir a trabalhar, né? Riscos devem ser eliminados, neutralizando os efeitos de todas as formas. Então repare na figurinha aí, né? O empregado provavelmente se descuidou, o barril virou e vai poder causar um acidente grave, porque desse barril, se estiver perto de alguma nascente ou algum rio, pode cair no rio e aí, ó, piorar toda a situação. Então é por isso que a gente tem que ter sempre presente, sempre ligado nas questões de risco, evitar o risco aonde ele for. E muitas vezes esse risco pode ser evitado. Vamos dar um exemplo prático aqui na Bahia, né? A Bahia, na região do Sisal, na região de Serrinha, há muitos problemas por não ter essa questão de segurança bem aperfeiçoada. Porque o sisal é uma planta em que a gente vai fazer vassouras, essas coisas. Então você coloca o sisal em uma máquina e ele vai desfiar. Muitas vezes a pessoa, por não ter experiência, por problemas ali no momento, ou deu um vacilo,
como não tem uma situação prática de você trabalhar com segurança no trabalho, muitas vezes a pessoa pode perder o dedo, pode perder a mão por essas questões, entendeu? Então tudo isso tem que ser evitado. Então antes de você se preocupar em ter um problema, um acidente, você tem que se preocupar em evitá-lo, né? Como é que se evita? Seguindo as normas, seguindo todas as condições para que não tenha nenhum tipo de problema para acontecer. Outro fator de risco que a gente encontra são incêndios, né? Então, incêndios, ou seja florestais, ou seja de mata, ou seja até mesmo na própria empresa, a gente tem que estar ciente. Por quê? Quando a gente vai apagar incêndio, depende também da questão do extintor. Sabia que tem vários tipos de extintores, classe A, classe B, classe C. Então, tem extintores que trabalham com água. Esse geralmente é justamente para apagar fogo em madeira, né? Nessas questões. Mas tem extintores para apagar fogo em equipamento eletrônico. Quando você vai apagar um fogo em equipamento eletrônico, você não deve utilizar o extintor que tem água, porque você vai piorar a situação. Então, geralmente, é o extintor que tem espuma e outras coisas, entendeu? Então, cada, digamos assim, foco de incêndio, você tem que apagar com um extintor específico, para você ver que não é uma coisa simples. Outra coisa, quando você vê na estrada, você está numa estrada, numa BR ou qualquer estrada, você vê um caminhão levando um determinado tipo de produto, ele vai indicar ali qual produto está sendo levado. Então, se ele for corrosivo, vai ter uma plaquinha lá informando que o produto é corrosivo. Então, você sabe que aquele caminhão é problemático, né? Você tem que ficar ligado para não ter nenhum tipo de acidente ou um risco daquele caminhão, né, ter um acidente com ele e piorar ainda mais a situação. Então, tudo isso a gente tem que estar ligado para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo que possa vir a ocasionar, né, falhas e um perigo de um acidente posterior. Acidente de trabalho é aquele que pode ocorrer pelo exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesões corporal, perturbação funcional ou doença que cause a morte ou a perda ou redução permanente ou temporária da capacidade de trabalho. Sob o ponto de vista técnico, são todas as ocorrências não programadas estranhas ou ao andamento normal do trabalho, dos quais poderão resultar danos físicos e ou funcionais, ou morte ao trabalhador e danos materiais e econômicos à empresa. Então, tudo que a gente imagina como um acidente é justamente aquele tipo de situação que no caso, né, o profissional de técnico de trabalho tende a evitar. Então, exemplo, você tem profissionais, como eu falei mais cedo, no polo petroquímico, né, de Camaçari. No polo petroquímico de Camaçari, lá se trabalha com equipamentos e com materiais altamente perigosos, altamente inflamáveis, certo? E não muito constantemente, na verdade, digamos assim, todo profissional, tanto o profissional de segurança do trabalho como os funcionários fazem exercícios simulados constantemente, entendeu? Então não é uma coisa simples que acontece. Então se você está, como eu falei, num local de extração ou beneficiamento do petróleo, no caso. O beneficiamento do petróleo, vamos botar no polo de Camaçari. Lá, como é um problema, digamos assim, a questão de acidente, então, constantemente, todo mundo faz exercício, faz simulações, justamente para que quando aconteça um determinado problema, um problema em relação a acidente ou outras coisas, ele já sabe o que fazer. Não só o técnico de acidente do trabalho, mas também os funcionários que ali estão, porque eles vão saber como lidar com essas informações, entendeu? Então tudo isso é importante
no decorrer de todo o processo. E seguindo nesse fato, fica claro que o técnico de segurança do trabalho, independente dele, tem que saber como lidar com essas ações. Então, um bombeiro, ele vai ter que saber como lidar com essas ações. No caso, um enfermeiro ou um médico do trabalho, ele vai ter que saber quais são as enfermidades, as doenças, né, as causalidades que pode acontecer com um funcionário, né, para que ele possa diagnosticar corretamente. Então repare que todos os níveis, né, que a gente está trabalhando até agora tem que ter a norma, e isso eu vou bater sempre, né? As normas e as leis é que fundamenta todo o trabalho, né, toda a estrutura do técnico que vai trabalhar nessa situação. Então, voltando para o polo petroquímico, de novo, para ficar bem claro, o técnico em segurança do trabalho, né, no caso, o profissional que seja o enfermeiro ou socorrista, ele tem que saber como funciona essas etapas. Então, exemplo, ele tem que saber trabalhar com a questão de queimaduras, ele tem que saber como trabalhar com a questão de intoxicação por questões respiratórias ou pela boca, né, engolindo alguma coisa, entendeu? Então, todos esses procedimentos que podem vir a ocorrer dentro do âmbito, dentro da empresa, esse profissional tem que estar qualificado para trabalhar. Então, repare, nesse momento a gente está falando de um profissional mais qualificado, certo? Mas nada impede, porque quando eu falo mais qualificado é que tem uma graduação, né? Que é enfermeiro, é médico. Mas nada impede, e não impede mesmo, que profissionais também de segurança do trabalho ligado à segurança em si, como vigia, né? Como a questão dos guardas, tenham também essa noção, entendeu? Então, essa noção é justamente para aqueles que estão vinculados à segurança. Obviamente que um enfermeiro vai saber lidar muito melhor com a questão de um acidente que ocorra do que um vigia. Mas o próprio vigia, né, ele é obrigado a ter aulas, né, de segurança de trabalho, mas não só isso, mas também de primeiros socorros, entendeu? Para quê? Porque como ele é, naquele momento, a primeira pessoa que pode estar no âmbito do acidente, ele é o seu primeiro socorrista, entendeu? Claro que ele não tem uma nuance de expertise profissional de um enfermeiro, mas naquele primeiro momento, é ele que vai, teoricamente, estando lá, vai dar o primeiro atendimento, entendeu? Então, por isso que é importante, né, a gente trabalhar nessa questão do técnico, independente que seja ele, de segurança do trabalho. Então, exemplo, a pessoa que vai trabalhar como segurança, por exemplo, em determinadas situações, em uma festa, um evento, um show, seja lá o que for, ele tem que estar sabendo, digamos assim, né? Tem que ter experiência e tem que ter treinamento para trabalhar nessas áreas. Então, ele vai trabalhar, vamos pegar um evento, um show, ele vai ter que saber trabalhar com multidão, né? Ele vai ter que saber como controlar a multidão. Não aquela multidão, desculpe, quando acontece algum problema não estou falando isso. Problema no sentido de correria, não estou falando disso. Estou falando de quando a multidão chega em um determinado evento, que tem muita gente para entrar no mesmo portão. Então pode ter um empurra-empurra, pode ter aquela situação toda. Então o profissional tem que ter experiência para lidar com isso, né? Então tudo isso é importante para que o profissional tenha qualificação. E é isso que a gente está fazendo aqui. A gente está trabalhando com vocês nesse curso, né, de segurança do trabalho, para que você tenha noção, para que você tenha condições de entender o que é um risco e o que é um acidente de trabalho, né? Claro que a gente tem na nossa concepção o que é na prática, mas a gente vai trabalhar também, a partir de agora, com as normas e com os equipamentos que a gente tem que ter todos esses sentidos. Então, por isso que é importante a gente sempre trabalhar nessa perspectiva
de evitar qualquer tipo de acidente. E no caso de desvio de comportamento, atos inseguros, como proceder, né? Ou como não proceder, que é o mais fácil, né? Então, assim, ficar junto ou sob carga suspensa. Aí é maluquice, né? Como eu falei mesmo anteriormente, a pessoa que trabalha no supermercado, que vai pegar empilhadeira para colocar o material lá em cima, né? Nas estantes grandes. Aí fica outro embaixo olhando, é maluquice, né? É não ter amor à própria vida. Então, nem pensar. O que mais? Usar máquinas sem habilitação ou permissão. Sim, pior ainda. Exemplo, como você pode ver, carteira de habilitação, você tem vários níveis, certo? A, B, C. E aí, a partir de um determinado momento, você tem para caminhão. Só que a pessoa que trabalha com caminhão não é a mesma que vai trabalhar com caminhão que transporta produtos perigosos. É uma carteira, é um nível a mais. Então, esse profissional que não tem esse nível, né, na carteira, ele não pode vir a trabalhar porque ele não tem permissão para isso. Então, não é qualquer coisa que você vai transportar. Então, nesse caso, não pode, né? Lubrificar, ajustar e limpar máquinas em movimento. Isso aí não dá, né? Você sabe que para qualquer tipo de manutenção, a máquina deve estar desligada e, se ela for de eletricidade, tirada da tomada, justamente para evitar problema, né? Exemplo, eu que sou um pouco velho, né? A gente brincava muito de uma coisa chamada bicicleta. Não sei se vocês conhecem hoje em dia, né? Mas a bicicleta, o que a gente fazia? Para brincar de bicicleta, a gente colocava ela de cabeça para baixo e rodava o pedal para girar a corrente. E aí a gente jogava, né, óleo na corrente da bicicleta, na catraca, para poder lubrificar. Muitas vezes a gente prendia a mão ali, né? Às vezes o óleozinho caía no olho, entendeu? Mas era uma coisa amena, digamos assim, porque a gente não tinha essa noção, né? E também não tinha esse perigo todo de causar um problema, porque mesmo que a mão prendesse na corrente, não chegava a ter um perigo de cortar ou de se ferir tanto assim, entendeu? Mas a gente fazia, porque a gente não tinha essa noção, né? Inutilização de dispositivos de segurança. Outra coisa complicada. Você tem um capacete, que é um EPI, para se você estiver trabalhando em obra. Você não utiliza o capacete de forma como deve ser, não tem como você dizer que está certo. Quer ver uma coisa? Mototaxista ou motociclista que usa o capacete na mão. Ele coloca no braço, na verdade, entre o braço e fica segurando a moto. Quer dizer, se ele cair, a primeira coisa que vai fazer é quebrar a mão dele em 3, 4 partes, porque o capacete que está entre a mão dele vai fazer esse serviço de alavanca e prejudicar o braço dele todo. Mas as pessoas fazem, entendeu? Não usar as proteções individuais. Se o nome é EPI, se o nome diz equipamento de proteção individual, é obrigatório usar. Se você não usa, você está correndo risco. Vou dar um exemplo. Aqueles profissionais que trabalham, geralmente seguranças, né? Ou guardas, que trabalham à noite. Tem aquele equipamento que ele veste, né? Para ficar brilhando. Quando o farol bate, brilha e ele é automaticamente reconhecível, né? Se você não utiliza aquele equipamento, o que é que pode acontecer? O motorista não vê a pessoa, porque ele não tem esse equipamento, o farol bate, ele não percebe e pode ser atropelado. Não tem condições nenhuma da pessoa não trabalhar com as EPIs quando é obrigatório, certo? Brincadeiras e exibicionismos. Bom, isso aí não tem nem o que falar, né? Você brincar e se exibir, colocando em risco você ou outra pessoa no trabalho, aí é questão de você não ter nenhuma noção de vida, né? De risco a vida que você tem, entendeu? Por quê? Porque qualquer momento, brincadeira é uma situação em que você não está ou não deve estar protegido corretamente. Então pode vir a ser um problema. E outra coisa é emprego impróprio de ferramentas. Isso é óbvio. Se você tem uma ferramenta para um determinado equipamento, aquele equipamento só deve ser utilizado com aquela ferramenta.
né? Então, exemplo, tem carros e algumas motos, por exemplo, que o ferramental é específico. Vou dar um exemplo de uma moto de alta cilindrada de valor altíssimo agregado, que é cara, as Harley Davidson, né? As motos Harley Davidson, o ferramental dela é todo diferente. Você não vai poder utilizar o ferramental dela em uma moto normal. E você não vai poder utilizar o ferramental numa moto normal em uma Harley Davidson, porque não vai pegar. E aí o que você vai fazer? Você vai pegar um martelinho e ficar batendo para abrir um parafuso que deveria ser com a chave específica? Não vai, entendeu? Então tudo isso a gente tem que se preparar, tem que se precaver para evitar esse tipo de problema. Porque senão esse problema pode vir a ocasionar um acidente mais grave ou uma situação de morte, né? Então tudo isso tem que ser evitado. E aí vamos seguindo. Olha só, são causas frequentes de atos inseguros. Primeiro, desconhecimento dos riscos de acidentes. Então, se você não está preparado, se você não está qualificado para trabalhar naquela área, naquele setor, fazendo aquela ação, você está com problema, né? Por quê? Porque você tem um potencial enorme de se acidentar. Então é complicado. Então você tem que ter conhecimento dos riscos que você tem que causar, não, que não causar, né? Ao contrário. Então assim, se você sabe que você está no local inapropriado, você não vai ficar ali. Você só vai ficar ali até o momento que você tem que fazer a sua ação. Depois você sai. Por quê? Porque se você não tem conhecimento dos riscos de acidente, a maior probabilidade é que ele aconteça. Não é isso? O que mais? Excesso de confiança em si mesmo. Aí já diz. E aí eu vou pegar até a figurinha que nós estamos vendo aí, né? O que acontece? O pessoal, para fugir do calor, para fugir do sol, me fez essa trabalheira aí, contratou para ficar embaixo. Entendeu? Assim, não tem nem condições de se pensar num negócio desse. Entendeu? Só o trabalho que ele fez para o trator ficar desse jeito, imagine, já é motivo de um acidente grave. Mas não, ele conseguiu fazer e depois ele ficou ainda embaixo dessa situação, né? Então é complicado. Aí tem a setinha aí, ó, mostrando da pessoa que está chegando. Eu não sei se é o chefe dele, se ele está reclamando ou se está apenas dizendo, meu Deus, né? Então é isso, excesso de confiança. Outra coisa, falta de aptidão ou de interesse pelo trabalho. Se você não tem aptidão de trabalhar com aquela situação, para você conseguir ter essa aptidão, é fazer exercício, no caso de você treinamento. Você tem que fazer exercício de treinamento para ter aquela ação. Porque senão é complicado, não é isso? Outra coisa, atitudes impróprias, tais como violência ou revolta. Quem nunca viu nos vídeos aí na internet, no YouTube, no Zap Zap, né? Aqueles profissionais que de hora para outra dá um surto e começa a quebrar tudo no trabalho, né? Então, esse surto pode ter um grande problema. Imagine ele dar um surto, bate no negócio de água que bebe, né? Aquele bebedouro, ele vira e tem uma descarga elétrica. Imagine, e aí a pessoa é eletrocutada. Então, tudo isso você tem que se precaver, principalmente no momento que uma pessoa está em surto, né? Está com violência, está com revolta e pode se prejudicar, né? Outra coisa, incapacidade física para o trabalho. No caso aí, idade. Como assim? A gente pode ver o seguinte, tem pessoas já idosas que não tem como carregar peso, né? Porque pode ter um problema na coluna, pode ter um problema nas costas, e nesse caso, aquele trabalho, né, não cabe mais a ela. Então, nesse caso, a gente tem que estar ciente das nossas próprias capacidades para o trabalho, certo? Outra coisa, problemas familiares, discussões com os colegas. Geralmente, isso aí, base tudo o que é estresse, né? Estressada, a pessoa estressada, geralmente ela tende a esquecer as questões de segurança, né? A pessoa estressada não vai lembrar de colocar um EPI,
A pessoa estressada não vai lembrar das normas que tem que ser seguida. Então, nesse caso, é muito perigoso. Então, para você ver que nessas situações que a gente está passando aqui, são situações cotidianas que podem vir a ocorrer com qualquer um. Então, não é só segurança do trabalho. Repare que a gente não está falando só de segurança do trabalho, não é segurança do trabalho. Nós estamos falando de riscos e atos inseguros que qualquer um pode fazer, entendeu? Então, nesse caso, que nessa primeira aula que a gente está lidando, é essas questões. A gente vê que a incapacidade humana nossa de atuar em uma certa ação pode causar um problema. Independente de você trabalhar com segurança do trabalho, independente de você ter tido algum tipo de curso, mas todo mundo tem que estar ciente das questões que a gente pode vir a trabalhar. E nesse caso, qualquer tipo de descuido, qualquer tipo de procedimento anormal pode vir a ter um acidente com graves problemas ou até ser fatal. Vamos olhar um pouquinho na prática agora, nessa figura. Então, olha só as maluquices que foram feitas nas figuras que estão aí. Então, exemplo, a primeira, né, que a gente vê é o seguinte: ele tinha uma adaptação para fazer. Ele tinha, no caso, a tomada de 3 pinos antigas e ele tinha uma tomada macho para colocar, só que a tomada macho é de 2 pinos. Então ele colocou uma chave na tomada de 3 pinos, além do fio, para poder caber tudo. Então isso aí, para dar um curto, é rapidinho, entendeu? E o pior, se ele pegar na tomada, ou se ele pegar na chave, se aí for não for neutro, for a fase, ele vai tomar choque, entendeu? É um problema. As outras luzes do lado é basicamente o quê? É basicamente você colocar muita tomada em um lugar só. Então, repare, o que acontece na eletricidade? A eletricidade nada mais é do que vários elétrons correndo, digamos assim, desesperados, de um ponto para outro. Geralmente esse ponto para outro é o fio no caso, né? Então o que acontece? Quando eles correm muito, basicamente ele esquenta, certo? Então o fio esquenta. Então muitas vezes quando você pega um fio, ele está quente. Por quê? Porque a eletricidade que passou ali foi tão alta que chegou a esquentar o fio, certo? Quando você faz uma questão dessa de colocar muitas tomadas em uma só tomada da parede, o que é que vai acontecer? Essa tomada da parede, ela vai estar sendo forçada a puxar mais energia em vários pontos que está aí, que são todas as tomadas. Qual é a lógica? O fio vai esquentar, certo? O fio esquentando, o que é que vai acontecer? Curto-circuito e pode pegar fogo, entendeu? Então, nada que a gente possa fazer, a gente pode trabalhar sim com esse que a gente chama de T, né? Colocar vários T's. O que a gente tem que trabalhar é com filtros de linha. Filtro de linha é aquele lá que você tem um fio e aí tem uma caixinha com várias tomadas e tem um fusível que você liga e desliga, né? O filtro de linha, e tem um fusível para quê? Para quando esse filtro de linha ele simplesmente reconhecer que a velocidade dos elétrons que aumentou e aumentou a temperatura, queima-se o fusível e protege-se o que está, tem tanto a tomada quanto os equipamentos. Nesse caso aí, nesses dois aí exemplos, nada está protegido. Tudo pode vir a queimar. Então, se aí for de qualquer tipo de equipamento, se der curto na tomada da casa, vai queimar todos os equipamentos em efeito dominó. Entendeu? Tudo isso a gente tem que estar ciente, que não se deve colocar vários equipamentos numa mesma tomada. A não ser, como eu falei, que tenha filtro de linha. E mesmo assim, dependendo do equipamento. Você não vai botar a máquina de lavar com uma geladeira num filtro de linha. Não vai adiantar, né? Aí você já está pedindo para tocar fogo, entendeu? Então, nesse caso, a gente tem que se prevenir. Por quê? Como eu estou dizendo, como é que você pode ver? Um dos problemas maiores, né, de aquecimento que a gente vê é justamente onde tem mais custo na energia elétrica, que é o chuveiro elétrico
e o ferro de passar. Por quê? Porque eles são justamente equipamentos que fazem com que a eletricidade passe e esquente o material que está ali dentro. Geralmente é um ferro. Quando esse material esquenta, no caso do chuveiro elétrico, a água passa por ele, esquenta a água e ela cai quente. No caso do ferro de passar, esquenta a resistência dentro do ferro, esquenta a chapa embaixo, essa resistência esquenta a chapa embaixo do ferro, e aí você passa a roupa, entendeu? Então tudo isso é problemático, né? Na outra figura que está embaixo, o que aconteceu? Provavelmente ele colocou um celular ou algum equipamento para carregar, provavelmente é um celular que parece estar ali, né? Um celular para carregar na cadeira. Celulares tendem a esquentar pelo trabalho. Na verdade, como eu falei, qualquer equipamento eletrônico ele esquenta, porque, como eu falei, passa a ser eletricidade e ele tem, principalmente se ele estiver carregando, né? Então, há uma probabilidade maior de o celular esquentar, explodir ou ter algum problema se ele estiver carregando, certo? Então, evite manusear o celular carregando, porque ele pode ter um problemão, certo? Explodir na sua mão, explodir em você, né? Ter algum problema que você tenha no rosto, porque ele vai explodir, entendeu? Tudo isso é complicado. E a última figura abaixo, né? Você vê um mareado aí de fio. De que tipo de fio? Todo tipo de fio. Pode ter fio elétrico aí, fio de telefone, fio de rede. Então, tudo isso aí está errado. Então, se aí fosse uma empresa em que tivesse um técnico de segurança do trabalho, ele ia simplesmente questionar tudo isso aí. Ia mandar tirar tudo e refazer do zero. Entendeu? Então é para isso que serve, neste caso, o técnico de segurança do trabalho. Ele vai ver as imperfeições, as problemáticas que as pessoas fazem nessas questões e corrige, entendeu? E aí, como você pode ver na foto, tem muita coisa para corrigir. Pois é, nós já falamos dos riscos, nós já falamos de atos inseguros, agora vamos ver as condições inseguras, né? São aquelas que põem em risco a integridade física e ou a saúde do trabalhador ou a própria segurança das instalações devido a defeitos de máquinas, equipamentos, processos de trabalhos ou riscos ambientais não controlados. Como assim? Vamos ver assim, vamos ver uma por uma? Vamos lá. Área insuficiente. Como assim? Uma área insuficiente para você trabalhar. Lembra que eu falei da empilhadeira no mercado? Se a pessoa está trabalhando com empilhadeira que seja um pouco maior, numa área de mercado menor, provavelmente essa empilhadeira pode bater, né, e derrubar alguma coisa. Então é um risco muito alto para você trabalhar, certo? Por isso que hoje tem vários tipos de empilhadeiras, pequenas, médias e grandes. Então justamente para que você possa trabalhar em vários tipos de áreas, né, em vários tipos de ambientes. Outra coisa, piso fraco ou irregular. Lógico, fraco não. Vamos lá. Outra coisa, pisos fracos e irregulares. Justamente, se você tem um piso que você está trabalhando e ele é irregular, provavelmente você pode tropeçar, você pode cair, você pode ter algum problema de locomoção, entendeu? Então, um piso fraco é aquele piso que não foi feito piso fraco ou irregulares. É aquele piso que você sabe que é problemático. Então, aquele piso que você pode estar passando e tropeçar, né? Piso que não foi feito de maneira correta, aí você coloca uma escada, um equipamento ali, ele afunda, entendeu? Tudo isso tem que se preocupar. Falta de ordem e limpeza. Bom, isso aí é fácil a gente descobrir. Quer ver? Geralmente você encontra isso em oficinas. Oficinas de carro, oficinas de moto, né? Você vê o quê? Muitos equipamentos, muitas peças, muitas porcas, seja lá o que for, jogada pelo chão, né? Aí a limpeza também não é lá essas coisas todas. Então, quando você chega numa oficina que é toda organizada, que é toda bonitinha, que os equipamentos estão no lugar, que todo o maquinário está no lugar, você vê que aquela oficina vale a pena, entendeu? Então, tudo isso é uma opção, né, digamos assim, da pessoa. Então, se a pessoa sabe trabalhar de maneira bem, de que ela possa trabalhar sem risco,
Se ela trabalha com risco, porque ela sabe que está correndo risco. Né? Você vai para uma oficina que está tudo jogado, é complicado. Entendeu? O que mais? Instalação elétrica inapropriada. Foi o que eu falei no slide anterior. Né? Na parte anterior que eu mostrei a vocês na prática aquele problemaço todo. Então, o que é que acontece? Se você faz uma instalação elétrica, vamos pegar a questão do disjuntor. Se você faz uma instalação elétrica que o disjuntor, o ampere dele, que é a variação da corrente elétrica, o ampere dele é muito baixo, se você botar aqueles equipamentos todos, toda hora que aparecer uma corrente maior, como a capacidade dele é baixa, ele vai ficar desligando toda hora. Entendeu? Ou o inverso. Se o ampere dele é muito alto, a capacidade dele de amperagem é muito alta, quando você bota tudo aquilo, ele simplesmente, como é alto, ele vai deixar passar. E aí vai deixar passar, o que vai acontecer? Provavelmente curto-circuito, vai queimar tudo. Entendeu? Então tudo isso a gente tem que estar ciente, né? Falta de sinalização. Pronto, isso aí é um fato, né? Você está em qualquer local, qualquer ambiente que tenha risco, tem que sinalizar, certo? Se você está na rua, o carro quebra, você sinaliza, né? Se você está numa empresa, tem um piso molhado, você bota lá, piso molhado. Que é uma coisa, aqui no Brasil nem tanto, mas nos Estados Unidos, se você vai para algum lugar, um shopping, uma loja, e o piso está molhado, você escorrega e cai, você pode processar a loja e é bem provável que você ganhe, entendeu? Como aqui a gente não tem essa cultura, mas lá tem, entendeu? Então, para você ver. O que mais? Falta de proteção de partes móveis. Então, ou de proteção de partes móveis. Então, o que você tem que fazer? Sinalizar as partes móveis de todo o equipamento, justamente para que aquela pessoa saiba, né, que aquele equipamento pode bater ou chegar até ele. Mas não só isso, eu vou dar outro exemplo. Você sai de carro, por exemplo, e compra vergalhão, compra tubo, mas não usa uma caminhonete ou um carro apropriado para isso. Você coloca o tubo saindo pela porta do carro, pela mala, e ele vai lá para fora, né, atrás do carro. O que acontece? Isso é inapropriado. O que é que geralmente se faz? Pega-se e prende atrás um pano vermelho para que o motorista aqui esteja atrás de você, veja o pano, né, que está ali balançando, e ele identifique que seu carro tem algo atrás maior do que deveria, entendeu? Isso também não é recomendável, né? Mas é pelo menos uma maneira de você alertar ao condutor que vem atrás, né? Falta de dispositivo de segurança em equipamentos. É justamente, você tem que ter os dispositivos de segurança em tudo que é lugar. Outra coisa no trânsito que a gente não tinha. Se você reparar hoje em dia, nos ônibus municipais da cidade, tem do lado dele dizendo assim, ponto cego, né? Aqui o motorista não vai te ver, geralmente para moto ou para carro. Antes não tinha isso, né? Antes ninguém pensava nisso. Hoje você já pensa, entendeu? Então todas essas questões você tem que sinalizar, você tem que colocar isso para que as pessoas tenham ciência de que aquelas situações que está a acontecer é insegura. Então se você está numa moto e vê do lado assim do ônibus, aqui é ponto cego, então você sabe que provavelmente aquele motorista não está te vendo. Quer ver outra coisa extremamente perigosa para a moto? Quando você está na moto e tem um caminhão parado no sinal. Aí o motoqueiro vem e para em frente ao caminhão. O problema é que muitas vezes, como o caminhão ele é muito grande, o motorista não está vendo o que está abaixo da frente do caminhão. Então, às vezes, o motociclista para a moto em frente ao caminhão e o motorista não vê. Aí, quando abre o sinal, vá que porventura a moto não pegue, o motorista não está vendo o motociclista e vai fazer o quê? Vai passar por cima. Entendeu? Então, tudo isso é uma maneira da gente se precaver e da gente saber como lidar em todas as situações. Por isso que a segurança do trabalho é muito importante e por isso que a gente está tendo essa aula, primeira aula, nesse sentido, entendeu? Então, essa primeira aula é para vocês terem a noção dos perigos, dos riscos, de que tudo pode acontecer.
não só no trabalho, mas na vida da gente, entendeu? Quando a gente fala de EPI, de EPC, de situações de CIPA, aí vocês vão entender ainda mais. Mas nesse primeiro momento é para vocês entenderem que tudo isso, além do trabalho, você tem que estar ciente dos perigos que a vida, né? Ou o ambiente que o cerca pode lhe causar. Por isso nós temos também tipos de acidentes de trabalho. Como assim? É um acidente típico, é aquele que ocorre na execução do trabalho. Você está na empresa e por um determinado problema ou um acontecimento, houve o acidente, né? O acidente de trajeto é o que ocorre no percurso da residência para o trabalho ou vice-versa. Então, assim, quando você está indo trabalhar, neste momento que você sai de casa, já é, para a lei, né, digamos assim, um movimento de trabalho. Então, se você está num ônibus e ele tem um acidente, você teve um acidente de trabalho, de trajeto, entendeu? Não que a empresa vá se ter a responsabilidade sobre isso, né? Mas o Estado tem, entendeu? Então, nem você, nem a empresa é prejudicada, mas sim é um acidente de trajeto. Quer ver um exemplo? Eu trabalho, como eu falei, minha empresa, né, o Centro Capacitar, eu faço várias ações no interior da Bahia, certo? Eu já fui em todas as cidades da Bahia, de carro também. Então, vamos supor que eu vou bater 3 vezes na madeira, ó. Ouviu? Pronto, bate 3 vezes na madeira. Vamos supor que eu vou de carro para uma cidade com um funcionário meu e, porventura, em determinado momento, há um acidente. Mesmo que seja fora da minha residência, mesmo que seja fora da minha cidade, se é uma atividade profissional, é um acidente de trabalho, entendeu? Se você estiver numa conferência em Miami, em Londres, na Alemanha, é um acidente de trabalho, entendeu? Então, tudo isso, claro, se você tiver a trabalho, né? Então, tudo isso é acidente de trabalho de trajeto, né? No caso. Doenças ocupacionais é produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar e determinada atividade. Como assim? Geralmente, as doenças ocupacionais são doenças que são adquiridas nessa ação. Então, exemplo, a LER, por exemplo, que é uma doença de esforço repetitivo. Então, ela foi adquirida. Então, geralmente, a pessoa que trabalha com mouse, né, de computador, que não se mexe muito, certo? Ela tende a, no decorrer dos anos, pode ter uma doença assim, certo? Em relação à LER, ficar com o punho doendo, certo? Outra coisa, doença do trabalho é adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente. Vou dar 2 exemplos. Se vocês já viram, quando você vai tirar raio-x, né? Você entra numa sala totalmente protegida, aí coloca uma chapa de chumbo na tua barriga, se for para tirar, né? Daqui, e tira o raio-x. Por quê? Porque ali é altamente radioativo. Lembra que eu falei da questão do césio? Então, é altamente radioativo. Há algum perigo? Naquele momento, não. Mas se a pessoa que trabalha ali, se repare que quando ela vai fazer o raio-x, ela entra numa salinha que é uma parede, provavelmente de concreto, para evitar que ela se exponha a essa radioatividade. Se ela não fizer isso e ficar sempre ali, no decorrer do processo, quando ela ficar mais velha, ela vai ter problema. Com essa radioatividade que ela teve, vai ter problema. Quer ver outra coisa que foi proibida na Bahia antigamente? No Bahia não, no Brasil. Telhas de eternite, como se chama, que era de amianto. Se descobriu que esse material é altamente perigoso. Então, muitas pessoas que tinham essa telha ou trabalhavam na fabricação dessa telha tiveram problemas pulmonares pela essa questão. Então, repare que a gente tem sempre que estar ciente dessas questões, dos tipos de acidentes que podem vir a acontecer. E já que estamos falando sobre doenças ocupacionais, vamos focar um pouquinho nelas também, né? Como eu falei, a gente tem a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, certo? É aquela lesão que
ou como o nome diz, você faz sempre o mesmo movimento. Geralmente o mouse que você tem que pegar, você pega ele e não que você tem que ter um mouse apropriado, você tem que ter um mousepad para suportar o seu pulso. Alguns têm, outros não têm, entendeu? Justamente para evitar. Tem luvas apropriadas para você pegar o mouse, justamente para evitar, entendeu? Então tem alguns equipamentos de segurança que evita esse tipo de coisa, mas a maioria não usa, né? Outra coisa, asma ocupacional, que você trabalha com o quê? Geralmente você trabalha com locais que tem muita poeira. Então, obviamente, você vai ter que utilizar o quê? Máscara, para evitar que essa poeira acumule nos seus pulmões, né? Câncer, como eu falei também, a questão da radioatividade, a questão do amianto, tudo isso é vinculado a essas questões, né? Você tem professores, por trabalhar muito com a voz, você pode ter problemas nas cordas vocais, é uma doença ocupacional, né? Surdez temporária definitiva. Então, aquele pessoal que trabalha muito com zoada, né? Aquele pessoal que trabalha na rua com aquela britadeira, né? Ou um local que tenha muita zoada de ventilação, tudo isso você tem que ter um protetor auricular para evitar, né, essa situação. Tem também a DORT, que é distúrbio osteomoleculares relacionados ao trabalho. Então, aquele tipo de atividade que você fica sempre na mesma posição, ou não tem uma postura de se movimentar, tudo isso é pautado para você ter uma doença ocupacional, entendeu? Então, é isso que a gente tem que lidar enquanto profissional. Então, a aula de hoje não foi focada na questão do técnico ou no profissional de segurança do trabalho. Nessa primeira aula, a gente quis mostrar que a questão de segurança é para todo mundo, né? Independente de você ser profissional de segurança do trabalho, independente de você ter uma formação sobre isso, mas os riscos que a gente viu, né? As situações inseguras que a gente viu, né? Os fatores de risco que a gente viu, então as doenças agora que a gente está vendo, então tudo isso é para que vocês entendam que toda essa ambientação dentro de uma empresa tem as questões de serem trabalhadas, né? A gente vai trabalhar muito ainda com a questão das normas, com a questão de você saber como trabalhar com os EPIs, que é muito importante. Então é isso. Na aula de hoje, né, a gente trabalhou sobre isso e vamos continuar nas próximas aulas. Então eu agradeço a vocês que tiveram essa oportunidade de aprender e eu espero ter ajudado nessa aprendizagem, né? E vamos continuar ainda muito fortes nas próximas aulas, ok? Então, até lá!